No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio o vereador Laércio Santos, do DEM. Bom dia, vereador Santos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia ao público. Prazer estar aqui mais uma vez para debater os assuntos. Vereador, quero falar sobre terça-feira passada, não houve sessão, no golpe de vista, foi encerrada por falta de quórum. Aí todos os vereadores ficam com imagem de gazeteiros. Essa situação não aborrece o senhor, não? Pedro, isso aí sempre me aborreceu desde a legislatura passada. Eu sempre colocava essa situação para os colegas vereadores que a gente precisa ter uma outra forma desse tipo de controle. Eu, em particular, junto com o Edmilson Souza e o próprio presidente da casa, o vereador Eduardo Soutur, nós tínhamos uma reunião com o Ministério Público exatamente às 14 horas para tratar de diversos assuntos da gestão da Câmara Municipal e da cidade. E pegou surpresa para nós lá na reunião em questão, que terminou por volta das 4 horas da tarde, que pouco tempo depois de iniciada a sessão se encerrou. Isso fica muito ruim para a cidade, muito ruim para toda a Câmara Municipal, porque os vereadores, ou boa parte dos vereadores que ali estão, eles querem realmente discutir os assuntos e avançar nos projetos. Uma coisa é deixar claro que quando uma sessão cai e acaba os assuntos sendo postergados para a sessão seguinte, ou no caso na data de ontem, acaba se avançando em tudo que tem necessidade e não prejudica de toda forma os interesses da cidade, né? Acaba até, a minha fala, às vezes, para quem ouve, pensar que eu estou sendo contraditório, mas não. Porque quando certos assuntos se avolumam na Câmara Municipal, existe a convocação da chamada sessão extraordinária. E o público fala, mas o vereador recebe por isso. Não existe custo, não existe pagamento pela sessão extraordinária. Todo o corpo de funcionário, todos os vereadores se fazem presente, tantas quantas sessões extraordinárias for necessária, sem custo para os cofres públicos. O que não é correto realmente é essa queda de sessão a olho de vista. Eu sou totalmente contrário a esse tipo de postura. Eu acho que precisa ter o registro, precisa ter mais seriedade nesse tipo de situação na cidade de Guarulhos. Eu acho que situações negativas que vinham ocorrendo na legislatura passada não podem se repetir nessa legislatura. Agora, a solução não é simples, não é registrar no painel eletrônico quem está presente, quem está ausente, antes de encerrar? Sem dúvida, mas isso é a critério do presidente. Eu acredito, vereador, que, por exemplo, na última sessão dessa que vocês falaram, não havia vontade política, Pedro, porque assim que foi encerrado, daí a 2 minutos eu contei, tinha mais de 11 vereadores em plenário. O regimento interno não trata disso, vereador? Por exemplo, uma tolerância de 10 minutos, 15 minutos, não dá para se fazer isso? É prerrogativa do presidente, como eu disse, ele pode abrir os trabalhos e, verificando que não há quórum suficiente, ele pode suspender os trabalhos. E deixar bem claro que na abertura dos trabalhos, chamado pequeno expediente, para alguns, entre aspas, pinga-fogo, você não depende necessariamente de um quórum qualificado para tal. Então, o trabalho poderia fluir. Como eu disse, a critério do presidente, essa situação no momento oportuno. Confesso e afirmo aqui que se eu tivesse, às vezes, de presidente, isso não teria ocorrido. Quem estava presidindo aquela sessão era Anistaldo, não? Pastor Anistaldo. Tá certo. Bom, vereador Santos, o senhor estava falando para nós sobre há problemas nos parquímetros de Guarulhos? Essa é uma situação que já veio ocorrendo aí há alguns meses, Pedro, e eu já coloquei essa situação na Câmara Municipal via tribuna. Apresentei um requerimento essa semana para ter a formalização por parte do secretário, e o secretário já sabe dessa situação, tive há um mês falando com ele. A questão é a seguinte: o usuário da cidade que usa a Zona Azul, nós temos 2 formas de colocar o crédito para que seu veículo fique estacionado. Uma é pelo aplicativo ou nos estabelecimentos credenciados, e a outra é aquela estação fixa que tem, por exemplo, na rua Luiz Facini tem alguns instalados. E esse equipamento que já está instalado é a questão de uma meia dúzia de anos ou um pouco mais, ele está um pouco obsoleto ou não está funcionando de forma eficiente. Quando o usuário vai lá e utiliza, faz o pagamento para utilizar o tempo necessário, ele não está tendo a comunicação com o software desta empresa e faz com que os agentes de trânsito multem os veículos. Não, então ele é penalizado 2 vezes, ele gasta dinheiro. É aquele totem que só aceita moeda? É exatamente isso. Não, exatamente. É difícil, hein? Aquilo Conversei com funcionários da empresa que presta serviço Sertel, eles confirmaram isso. Falei com o secretário, eu penso que o melhor seria o secretário interditar esses totens. Também acho. Mas o problema, Pedro, e eu afirmo aqui, eu não mando recado, na Secretaria de Trânsito e Transporte me parece que tem algumas pessoas lá que estão mandando mais que o secretário.
porque você vai cobrar algumas providências, eu já tive lá, e muitas das vezes o secretário não sabe o que está acontecendo. E isso é muito sério, muito complicado para a nossa cidade, que nós não podemos ver todos que utilizam esse sistema de zona azul serem multados. Tem que entrar com recurso para depois o secretário rever. Eu acho que está errado a ordem das coisas. Primeiro o cidadão sofre para encontrar moedas. Depois ele põe as moedas lá e ainda é multado. É brincadeira. Exatamente. Mas então há possibilidade de determinado período para cá essas multas serem canceladas. Se a pessoa conseguir provar. Eu fiz o requerimento, quero resposta, vou pedir agora um novo requerimento, a ata do conselho que gere o trânsito, porque fiquei sabendo que o representante da Sertel esteve nessa reunião e acabou de certa forma confessando essa falha, e espero que com essas duas respostas o secretário tome a providência de interditar esses totens. Se não interditar, vou encaminhar para o Ministério Público, se for o caso, entrar com uma ação civil pública e suspender todas as multas de janeiro até aqui. É uma forma que nós precisamos, que não podemos é ver a coisa negativa acontecer e ficar quieto, não dá. Né? É transparência, né? Vereador, eu lembro que uns meses atrás o senhor andou visitando algumas escolas do município, principalmente a questão da merenda. Semana passada tivemos aqui o Marcelo Colonato, tratando dessa questão que está se complicando cada vez mais na cidade. O senhor tem acompanhado isso? Eu tenho acompanhado, não tem avançado, tem melhorado de forma nenhuma. Me parece que a Secretaria de Educação, especialmente o secretário de Educação, está um pouco perdido nessa situação, faltando desde açúcar, sal, todos os itens de alimentação. Então não dá para a gente ficar justificando o injustificável. Não dá para você ter diversas escolas aí que você faz visita, as crianças tomando leite puro, por exemplo, ou alimentando só com bolacha, entendeu? Então, é uma questão desde o semestre passado, isso vem se repetindo e não mudou nada. Está praticamente, Rodrigo, acabando o ano. Então, o planejamento da alimentação escolar nesse ano ficou extremamente negativa, e o que nos preocupa bastante, me preocupa muito, que o secretário não vai conseguir bater a meta obrigatória de 25% de investimento na educação. Então não adianta a gente ter um superávit financeiro, deixar de gastar e não ter uma qualidade na educação de ponta. O Guarulhos está deixando a desejar. Não adianta fazer como procuraram fazer aí, de impor a partir do meio deste ano, que as quintas séries passaria a ter período integral. Aí quando virou o semestre, aquelas escolas que iriam ter já não tem mais. A direção se programou, Pedro, e acabou não concretizando. Então está tendo um desencontro de informação lá dentro da secretaria, e isso ocorre muito com relação à merenda. Você conversa com as diversas direções escolares, cada uma mais perdida do que a outra. Então isso é de se lamentar, porque educação é o importante para o nosso país, para uma qualidade de vida e uma qualidade de cidade para o futuro. As próximas gerações precisam ser mais respeitadas, e não desta forma que vem ocorrendo com a educação. Vereador Santos, eu quero aproveitar que o senhor é um vereador bem ativo, bem proativo, e eu recebi ontem uma reclamação em relação ao Exército, às juntas militares em Guarulhos. Parece que nós tínhamos 3 juntas em Guarulhos, uma em Bom Sucesso, outra em Cumbica e outra aqui no centro. A de Bom Sucesso e Cumbica foram fechadas, e pelo que eu estou sabendo, a do centro corre o risco de ser fechada também. Mas por falta de retaguarda da Prefeitura de Guarulhos. A Prefeitura de Guarulhos tem que alocar o imóvel, tem que dar estrutura para essa junta militar. Eu gostaria de saber se o senhor pode acompanhar esse assunto para nós. Eu posso acompanhar, vou fazer um levantamento a respeito disso. Uma análise superficial, eu acredito que tem que realmente rever os custos da administração pública, diversos prédios ociosos que tem na cidade, e eu acho que uma concentração, se for saudável do ponto de vista financeiro para o interesse público, eu acho que tem que ser avançado. O que não podemos é eliminar todos os pontos. Exatamente. Aí, desta forma não dá, mas eu vou acompanhar, Pedro, vou marcar uma agenda com o secretário, me parece que é o secretário Gilvan, que tem gestão sobre esse assunto, e aí me preparo e trago essa informação para ti com mais profundidade. Eu não sei se é o Gilvan ou se é o jurídico, que tem a questão de locação de imóveis. Né? Deve estar as duas situações envolvidas. Agora, reafirmo, Guarulhos com 1.300.000 habitantes, não dá para ficar sem junta militar. Já tivemos problemas semelhantes com relação aos cartórios, né? Exato. Os cartórios aí tendo que se juntar, se espremer por falta de pagamento. Eu tive, por exemplo, a informação que semana passada nós tínhamos cerca de 700 jovens ali se espremendo no centro de Guarulhos para fazer o alistamento militar.
Então, o problema da cidade é que se Guarulhos gasta recursos com os prédios, os cartórios eleitorais, com as delegacias de polícia, sim, o próprio prédio do INSS lá no bairro dos Pimentas, é a cidade que arca com esse custo. Então nós precisamos rever alguma dessas situações e trazer um pouco de contrapartida, seja do Estado, seja do governo federal. Sim. Não dá simplesmente para o governo federal, como fez com o INSS, tirou parte dos funcionários do Vila Augusta, jogou para o bairro dos Pimentas e redistribuiu. E o custo administrativo do prédio é sempre do município. É bom para a população? Sem dúvida é, mas nós precisamos unir essa situação. Então eu acredito que seja uma questão de gestão a nível de custo. Sim. Mas nós não podemos eliminar por tudo, né, não, Pedro? concordo plenamente com o senhor. Pode reduzir, mas não eliminar. Não podemos ficar sem junta militar em Guarulhos. Não? Obrigado, vereador Sandes. Se tiver alguma finalidade, fica à vontade. Pedro, eu agradeço, eu estou sempre à disposição. E o meu mandato procura ser transparente, não é de criticar de forma negativa, eu quero o melhor da cidade, esse é o meu propósito dentro da Câmara Municipal e estou sempre à disposição quando você me convidar para discutir os assuntos. Eu vou finalizar com uma pergunta clássica, passados 8 meses aí, qual a sua avaliação do governo Guti? O governo Guti, esse ano, ele está procurando sanear, a grande dificuldade é o saneamento desse passivo que ficou para o passado, mas eu acho que agora já está na hora de demonstrar franqueza dos trabalhos. E eu estou verificando que muitas secretarias estão patinando, precisa agir rápido, porque já estamos em 1/4 do mandato e um governo precisa deixar legado e não simplesmente registrar material fotográfico sem nenhuma ocorrência concreta para a cidade. Obrigado, vereador Laércio Sandes. Eu que agradeço, Pedro. Um abraço. 7h40, 2 minutos, voltaremos.